Agora a gente vai para a última da série aqui, especial da Polícia Federal. E nessa reportagem de hoje, você vai entender como é que o empresário... Como é o nome do empresário, Débora? William Barilli Agatti. Ele era o mandante de alguns assassinatos aqui de Paranaguá. Você vai entender tudo na reportagem, que tinha inclusive a máfia italiana agindo. Veja aí. A organização criminosa coordenada por William Barilli Agatti, além do tráfico internacional de entorpecentes, cometia diversos outros crimes. Na movimentação da cocaína, pessoas eram eliminadas do esquema criminoso, após descumprir ordens do concierge do crime organizado, ou então, se fossem suspeitos de qualquer tipo de traição. Nos últimos anos, diversas pessoas foram executadas na cidade de Paranaguá. A Polícia Civil realiza as investigações e repassa informações para a Polícia Federal, caso a morte violenta tenha ligação com o tráfico internacional de drogas. Como no caso do guarda municipal de Paranaguá, Jefferson Barcelos. O GCM foi executado no dia 6 de maio de 2020. Em fevereiro de 2020, 2 carregamentos de cocaína da organização criminosa foram roubados. O guarda civil municipal, Barcelos, foi colocado pelo PCC como traidor. Edmilson de Menezes, conhecido como Grilo, comparsa de Agatti, prometeu Barcelos de morte. No mesmo ano, no mês de maio, o guarda civil municipal foi morto, na frente de sua residência, aqui na Vila Cruzeiro, em Paranaguá. Jefferson Barcelos foi contratado por William Barilli Agatti para coordenar os carregamentos de cocaína no porto de Paranaguá, sendo responsável em cooptar pessoas para atuarem no esquema criminoso. Em um intervalo de apenas 3 dias, o primeiro comando da capital, o PCC, recebeu um prejuízo de 22 milhões de reais, após roubarem 770 quilos de cocaína, que seriam enviados à Espanha, em 2 viagens marítimas. Indivíduos ligados à máfia italiana, né, foram também alvos da Operação Hetzer, da Operação Spider, essa operação anterior que resultou na Operação Mafiusi, né, e era também um dos contratantes ali, fornecedor de droga e contratante da logística, que era encaminhada essa cocaína até o continente europeu por seus clãs mafiosos ali para recebimento e distribuição, né. No bojo dessa investigação, a gente também identificou que esses mafiosos, né, que residiam no Brasil e foram presos durante as investigações da Operação Hetzer, eles tinham relação também com indivíduos do estado de São Paulo, né, um deles que integrava esse núcleo que veio a ser alvo da Operação Mafiusi, né, que também contratavam essa logística. E esse tipo de organização criminosa, eles têm conexão com várias outras organizações, como a máfia italiana, como a máfia dos Balcãs, organizações criminosas na Espanha, né, então eles têm uma capilaridade muito grande para atuar em conjunto, né, que o que eles visam única e exclusivamente é o lucro, né, não ideologia de facção, nem nada assim do gênero, eles buscam o lucro. Com o prejuízo, Agatti ordenou que comparsas viessem à cidade de Paranaguá. O objetivo? Descobrir quem teria o traído. Dias após o carregamento de cocaína de Agatti ter sido roubado, os comparsas chegaram a Paranaguá, na residência de Jefferson Barcelos, e realizaram uma espécie de tribunal do crime, conhecido também como tabuleiro. Na oportunidade, uma denúncia anônima à Polícia Militar relatou que homens armados entraram na residência. A PM foi até o local e pessoas foram presas. Nesta mesma oportunidade, a Polícia Federal já levantava informações. Esse indivíduo ele foi preso num julgamento, uma espécie de tribunal do crime que estava tendo na casa de um indivíduo que era, na época da Operação Hetzer, já investigado, que chefiava um desses grupos que fazia logística em Paranaguá. E a partir dessa prisão que nós conseguimos levantar mais informação e posteriormente ali, né, fazer uma investigação direcionada em cima desse núcleo. Mas basicamente indivíduos que vieram do estado de São Paulo para monitorar a remessa de carregamento de cocaína que foi através da logística contratado por essa organização criminosa que já era alvo da Operação Hetzer, e em razão da subtração desses carregamentos de cocaína, eles fizeram um julgamento ali, uma espécie de um tribunal do crime para responsabilizar os outros criminosos que eles, em tese, entenderiam que seriam responsáveis para
né, no caso, ceifar com a vida. Isso acabou sendo impedido em razão de uma abordagem da Polícia Militar à época, né, que acabou prendendo todos esses indivíduos em flagrante, inclusive esse indivíduo que veio a ser preso novamente agora. Mas, inevitavelmente, mesmo após a prisão, acabou ocorrendo execuções, tanto em Paranaguá quanto aqui na região de Curitiba, de pessoas ali que eles apontaram ali como responsáveis pela perda da droga. Segundo o que foi investigado pela Polícia Federal, no dia 20 de fevereiro de 2020, a organização criminosa coordenada por Agatti estaria carregando um container com 270 quilos de cocaína. Este carregamento foi furtado no mesmo dia. 3 dias depois, os mesmos criminosos estavam transportando 500 quilos da mesma droga para dentro do porto de Paranaguá, quando no caminho a carga foi roubada por homens disfarçados de policiais federais. Após os roubos, a ordem de Agatti era matar todos os culpados. Antes da morte de Barcelos, o grupo executou Marcos Antônio Carvalho, o Marcos P2. O crime registrado em abril de 2020, em um posto de combustíveis em São José dos Pinhais. Uma vítima não foi identificada pela Polícia Federal, porém investigações estimam que o crime tenha ocorrido entre 6 e 22 de maio de 2022. Os homicídios ligados ao extravio de cocaína terminaram com a morte de Christian Roberto da Silva, o Batata. Ele foi morto no dia 4 de julho do mesmo ano. À época, né, que nós estávamos monitorando esses grupos criminosos, né, nós identificamos exatamente um dos eventos em que houve a subtração de um carregamento de cocaína, né? Que, na verdade, os criminosos entraram no porto, acabaram não fazendo a contaminação, né? Abriram o container e colocaram lá que falsificado. Foi feita uma fiscalização junto com a Receita Federal, não foi encontrado droga, ali já havia um indicativo que teve a subtração da droga. Pouco tempo depois, né, enquanto esse container estava em trânsito sentido à Espanha e os proprietários da droga acreditavam que a droga tinha sido embarcada, ocorreu esse outro fato, né, que vieram essas pessoas de São Paulo, que são indivíduos que são integrantes operacionais da organização criminosa alvo da Mafiúzi, né, que depois a gente aprofundou, e eles vieram para supervisionar uma outra remessa de droga, que eram 500 quilos de cocaína, né. Essa droga foi também roubada por outros criminosos no trajeto para o terminal de containers, e em razão disso, esses indivíduos ordenaram que todo fosse a residência desse rapaz apontado à época como líder da organização, e houve ali, então, um julgamento de fato, né, que acabou sendo intervido pela ação da polícia, né. De acordo com a Polícia Federal, Barcelos era chefe de um grupo terceirizado que prestava serviços à Agatti. Ele era responsável pelo envio das cargas. No dia da morte de Jefferson Barcelos, Agatti compartilhou a notícia em um grupo de mensagens, comemorando o feito. Segundo as lideranças dessa organização criminosa que foi alvo da Operação Mafiúzi, né, são lideranças, né, relacionadas a outra facção criminosa, indivíduos provenientes de São Paulo, eles executaram 4 pessoas, né, 2 pessoas nós temos identificado, né, que eles citam, né, que são essas pessoas ligadas, né, a essa organização criminosa, e uma delas era inclusive a pessoa que era responsável por fazer o transporte da droga. Naquela primeira apreensão lá, que não embarcou a droga, né, uma outra pessoa nós acreditamos, né, que seja um outro indivíduo ligado a essa organização, que também foi executado, e uma 4ª vítima que até então não foi identificada, né. Todas essas provas relacionadas aos homicídios, elas foram encaminhadas à Polícia Civil para apurar a autoria. Ao saber que estava sendo traído, Agatti ordenava uma verdadeira caçada aos integrantes da organização criminosa. Outros membros passavam a seguir os alvos e levantavam informações, até que a morte deles fosse então confirmada. E uma série importante que deu para entender como é que funciona, pelo menos um pouco, como que funciona o tráfico internacional de drogas, que tem reflexo aqui dentro mesmo, né? O tráfico é internacional, mas existem reflexos do que acontece, a criminalidade, tudo que acontece aqui dentro tem sempre uma ligação. Vocês podem conversar com qualquer policial, eles vão te dizer isso, que o tráfico internacional, claro, tem uma ligação com o tráfico local. Sempre foi assim, sempre será. Só tem uma coisa, é uma organização criminosa. E esse nome não é por ter. A pessoa que está na organização e comete um erro, vai para a fita. Seja quando o patrão manda matar alguém, mata errado, ou mata um inocente,
o traficante, o patrão, ele não permite que isso aconteça. Normalmente, quando acontece esse tipo de erro, quem cometeu vai para a fita. Matou errado, vai pagar. Não tem aquele negócio de, né? É um crime, é organização. Eles não admitem falha. Quando acontece falha, alguém vai pagar com a vida.